Olá, galerinha do sexto ano. Não vamos esquecer de manter o nosso caderno organizado, com a matéria das aulas copiada, para quando a gente voltar à aula presencial, tá tudo organizadinho para a gente dar prosseguimento, tá bom? Na aula de hoje nós vamos começar corrigindo o exercício da aula passada. Então vamos para a aula. Vamos iniciar então a nossa correção na figura abaixo, no meio o que se pede em cada item. No item 1, está pedindo para nomear a reta que passa pelos pontos F e P. Como nós sabemos, a reta que passa por dois pontos, ela será nomeada da seguinte forma. Colocamos os pontos, no caso F e P, e como se trata de reta, nós colocamos uma seta dupla, indicando que ela é infinita para a direita e para a esquerda. Então é a reta que passa pelo ponto F e passa pelo ponto P. Passa por esses dois pontos aqui, ó, F e P. No item 2, está pedindo para nomear a semi-reta que começa em B e passa por H. Se começa em B, então o primeiro ponto que nós colocamos é o B. E o segundo ponto é o H. Como trata-se de semi-reta, ela tem início, mas não tem fim. Então ela começa em B, passa por H e segue infinitamente. No item 3 está pedindo a semi-reta que começa em H e passa por B. Então ela começa em H e passa por B. Então o símbolo é esse, indicando que começa em H e segue infinitamente passando por B. Notem que do item 2 para o item 3 nós trocamos a ordem dos pontos. Ó. Então a semi-reta BH é diferente da HB. A semi-reta BH é a semi-reta que começa aqui, ó, em B, vem seguindo, passando por H e segue infinitamente para cá. Agora, a semi-reta HB, ela começa em H, segue em direção a B e passa direto. Então tem outro sentido. A direção é a mesma, porém em sentidos opostos. Então é importante observar que quando você troca a ordem das letras em uma semi-reta, isso faz diferença. São completamente diferentes essas duas coisas. Agora, para a reta não. A reta que passa por F e P é a mesma reta que passa por P e F. Então trocar a ordem das letras na reta não altera nada, mas trocar a ordem das letras na semi-reta altera tudo. No item 4, queremos o segmento que começa em H e termina em P. Então, ela tem início e tem fim. Então, colocamos um tracinho sem seta, apenas um traço, indicando que ela começa em H e termina em P. Seria esse segmento que começa nesse ponto e termina nesse ponto. É um pedaço limitado da reta, um pedaço limitado dos dois lados, tanto limitado à esquerda quanto limitado à direita. No item 5 está pedindo o segmento de reta que começa em F e termina em A. Então colocamos as letras F e A com um tracinho sem seta, apenas o traço. No item 6, queremos nomear 3 pontos da reta. Então, A, B, F, H e P são pontos da reta. Basta escolher 3 desses aqui. Eu vou pegar, por exemplo, o B, o F e o H. Mas notem o seguinte, como trata-se de ponto, essas letras são letras maiúsculas. Eu não posso, por exemplo, escrever assim, P, F e H. Não posso, isso aqui está errado. As letras não podem ser minúsculas. As letras têm que ser maiúsculas porque a gente está nomeando ponto. Tá? Em todos os casos aqui, as letras são maiúsculas. Aqui nós estamos utilizando 2 pontos para nomear uma reta. Aqui 2 pontos para nomear uma semi-reta. Então, sempre que você utiliza ponto para nomear alguma coisa, essas letras têm que ser maiúsculas. Bom, agora nós vamos falar da posição relativa de 2 retas no mesmo plano. Então, dadas 2 retas no mesmo plano,
elas podem ser paralelas quando elas não se encontram, é o caso dessa reta R e essa reta S. Essas duas retas R e S, elas não possuem ponto nenhum em comum, tá vendo? Elas não se cruzam, então dizemos que elas são paralelas. Por outro lado, essas duas retas aqui, vou chamar de U e V, essas retas U e V, elas se encontram em um ponto, possuem um ponto em comum. Esse ponto aqui pode ser um ponto qualquer, vou chamar de ponto A. Quando duas retas têm um ponto em comum, elas são chamadas de concorrentes. Então, essas duas retas, U e V, são concorrentes. Notem que retas concorrentes formam aqui, ó, uma inclinação entre elas, uma inclinação menor e uma inclinação maior, uma abertura menor e uma abertura maior. Quando essas aberturas são todas iguais, que é o caso aqui das retas R e T, por exemplo, dizemos que essas duas retas elas são concorrentes perpendiculares, porque os quatro ângulos aqui são iguais e são ângulos de 90 graus, conforme nós vamos ver mais à frente. Então, duas retas elas podem ser paralelas, concorrentes ou podem ser coincidentes. Observe que aqui você olha, dá a impressão que está vendo uma reta só, mas aqui nesse caso as retas R e S, elas estão sobrepostas. Uma está sobre a outra, elas são coincidentes. Então, nesse caso aqui, elas são chamadas de coincidentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar e fixar logo nesse início é que duas retas podem ser paralelas quando não se cruzam. Quando se cruzam, são chamadas de concorrentes, podendo ser perpendiculares, quando esses quatro ângulos aqui são iguais, tá? Quando formam ângulos de 90 graus, ou podem ser também coincidentes, quando elas estão sobrepostas. Você olha para as duas retas, mas só consegue ver uma. E nesse caso, todos os pontos de uma são pontos da outra. Qualquer ponto que você marcar aqui, em uma reta está marcando na outra também. Então, elas possuem todos os pontos em comum. Então, a interseção, por exemplo, voltando aqui nas paralelas, quando você faz R interseção S, esse símbolo aqui, esse U virado para baixo, esse símbolo aqui é o símbolo de interseção. Ó. Nós lemos R interseção S. A interseção, nesse caso, é uma interseção vazia. É um conjuntinho, está aqui o conjunto vazio, não tem elemento nenhum. Nesse caso aqui, U e V possuem interseção não vazia, porque tem um ponto na interseção. Então, nesse caso, a interseção entre U e V é unitária, tem apenas um elemento que é o ponto A. E nesse último caso, a interseção entre essas duas retas, a interseção entre R e S, isso aqui vai dar a própria reta R ou a própria reta S. A interseção é toda a reta, todo o conjunto, um conjunto de infinitos pontos. Uma outra coisa interessante de você perceber é que se você tem um único ponto aqui no plano, por esse ponto você pode traçar infinitas retas. Você tem um ponto no plano, por esse ponto, você pode traçar aqui infinitas retas passando por esse mesmo ponto. Agora, se você tem exatamente dois pontos, você só consegue uma única reta passando por esses dois pontos. Qualquer outra reta que passe por esses dois pontos será coincidente a essa reta, isto é, será a própria reta. Bom, para finalizar nossa aula, temos aí um copie e responda as questões no seu caderno. Então vocês vão copiar essas questões, colocar no caderninho de vocês organizado e responder.
Na próxima aula a gente começa corrigindo essas questões. Grande abraço para todos. Grande abraço para todos e até a próxima aula.